A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos terminando o livro do Evangelho de João e vamos começar o livro de Atos. E estamos também lendo o livro de Juízes. Espero que também você esteja fazendo a leitura da palavra. Vamos ler aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, versículo 16 em diante. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. O Senhor perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava. Pedro disse que sim. E a maior prova de amor para com o Senhor é quando nós pregamos o Evangelho. É quando nós apacentamos os cordeiros e as ovelhas do Senhor. Não para ser o cabeça do corpo de Cristo, mas para sermos aqueles que simplesmente estão na função de um pastor, ajudando os irmãos. Porque a posição de pastor é só para o Senhor Jesus Cristo. Pedro disse para Jesus que ele iria onde o Senhor fosse antes da morte. E o Senhor falou que ele iria negá-lo 3 vezes aquela noite, antes que o galo cantasse. E Pedro não teve condição naquele momento de ir para a cruz junto com o Senhor. Mas agora o Senhor está falando para Pedro: Pedro, você não queria que eu fosse crucificado na cruz, porque você mesmo não queria ir para a cruz. Mas quando você ficar velho, vamos fazer isso com você. E a história mostra que Pedro foi crucificado como Jesus, mas ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno. Então aqui fala assim que o Senhor falou para Pedro com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Aí o Senhor continua conversando com ele e o Pedro conversando com o Senhor. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Esse é o João, do Evangelho de João, ele era um jovem. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Então Pedro está dizendo: eu vou morrer crucificado. E esse menino aí, o João, ele vai morrer que jeito? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. A resposta firme do Senhor: ô Pedro, você vai morrer crucificado. Esse aqui eu é que sei. Eu não preciso falar para você com que tipo de morte que ele vai morrer. Você tem que se preocupar com a sua vida, e ele vai se preocupar com a dele. Quanto a você, segue-me. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? João, quando escreveu esse evangelho, ele já era velho. E ele sabia que ele iria morrer. Talvez não como Pedro, mas ele também iria glorificar a Deus. Tanto que ele ficou preso na ilha chamada Pátimos, 20 anos. Lá na ilha de Pátimos, ele ganhou a revelação do livro de Apocalipse. O Senhor tinha um grande ministério na vida daquele menino, que na época dos apóstolos ele era o mais jovem. Todos morreram. Ele foi o último dos apóstolos a morrer, glorificar a Deus. E ele conheceu que Jesus era a vida, a ressurreição
o rei, ele ganhou a revelação do livro de Apocalipse. Mas o que eu quero dizer é que esta palavra que Jesus falou com respeito a João, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Não se cumpriu na vida dele, porque ele morreu, ele vai ressuscitar na vinda do Senhor. Mas essa palavra, com certeza, está se cumprindo nos nossos dias. A volta gloriosa do Senhor está tão perto, que mesmo que você tenha ainda 80 anos, talvez você vai conseguir ver a volta do Senhor em vida. Então nós estamos vivendo a última geração, que é a geração do fim. Está prestes a começar a grande tribulação. Não vai demorar. Está em cima da hora. E o Senhor falou assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Então nós somos uma geração abençoada, que poderemos ser arrebatados vivos, não experimentar a morte física, ser colocado naquela urna de madeira e levado para o caixão, lá para o cemitério. Olha, que essa palavra o Senhor quer se cumprir na minha vida e na sua vida. Certa vez alguém me perguntou se eu pagava plano funerário. Eu falei, esse é um tipo de coisa que eu nunca quero pagar. Porque eu não estou esperando a morte física. Eu estou esperando ser arrebatado vivo, antes da volta do Senhor, antes da grande tribulação. E você? Se você estiver esperando a morte física, é bom você realmente fazer o plano funerário, para ficar mais barato para quem estiver vivo, né? Quem ficar. Mas se você crê que nós estamos vivendo os últimos dias, esta palavra vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E o mais importante não é estar vivo na volta do Senhor, é ser arrebatado. Porque muitos estarão vivos e serão deixados para a grande tribulação do povo de Deus, da igreja. Quando você lê Apocalipse 12, a mulher tipifica a igreja. A mulher deu à luz, quem foi arrebatado foi o filho. Ela ficou. Uma mulher pesa aí cerca de 70 quilos na sua gravidez, 80 quilos. O bebê pesa 3 quilos. Viu? A proporção é grande. A maior parte do povo de Deus, a sua maioria, ficará para a grande tribulação. Mas aqueles que hoje estiverem crendo no Senhor, na sua palavra, e procurando viver o evangelho sem fermento, sem religião, com certeza essa palavra que o Senhor falou vai se cumprir com glória, porque serão arrebatados, junto com aqueles que morreram e serão ressuscitados na superior ressurreição. A ressurreição é algo bastante complexo. No último dia da volta do Senhor será o final da primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição ela não vai começar no último dia que acabou a grande tribulação, que é a volta do Senhor. Ela vai começar 3 anos e meio antes desse dia aqui, porque vai ocorrer o arrebatamento do filho varão. E quem morreu fiel vai ressuscitar antes daqueles que morreram infiéis e que são do Senhor. É o que fala o livro de Hebreus, superior ressurreição. Terminamos aqui o Evangelho de João. O Senhor morreu, ressuscitou, apareceu para os apóstolos. Eles tocaram no Senhor. Nesse capítulo 21, o Senhor preparou um churrasquinho de peixe e pão para os apóstolos, que não tinham ido pescar homens. E o Senhor já tinha falado para Pedro: vou fazer você pescadores de homens. Mas Pedro ainda não estava claro da sua obra. E depois da morte e ressurreição do Senhor, mesmo o Senhor já ter aparecido para eles, ressurreto, ele falou para os discípulos: vamos pescar peixe? Ah, vamos. E foram. Noite inteira trabalharam no mar, não pegaram nenhum peixe. De manhãzinha, quando chegaram na praia, o Senhor estava lá. O Senhor também foi com eles na pescaria, porque o Senhor é o Espírito. Mas quando eles estavam voltando, o Senhor se deixou que eles vissem ele na praia. E aquele pão e aquele peixe não era o que eles tinham pescado, não. E o Senhor deu uma ordem: pegaram alguma coisa? Não, nada. Pegamos nada. Sem a bênção do Senhor a gente não pega nada. Nada dá certo. O Senhor falou: então joga a rede do outro lado do barco. E Pedro falou: ó Senhor, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou jogar a rede.
153 grandes peixes, e a rede não rompeu, que os apóstolos não conseguiram puxar. Precisou do Pedro, fortão, ir lá e arrastar a rede para a praia. Mas eles não comeram do peixe que eles pescaram. Eles comeram do peixe que o Senhor havia preparado para eles. Um pão e um peixe celestial. Era o próprio Senhor como alimento para eles. E aí o Senhor ajudou Pedro. Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Pedro, você me ama? Então, Pedro, não vai pescar peixe, Pedro, vai pescar homens. Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Claro, irmãos, nós precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso. Ele disse que ele trabalhava com as suas mãos para não ser pesado a ninguém, e para que ninguém no futuro viesse a dizer: nós é que sustentamos o apóstolo Paulo para ensinar a palavra de Deus para nós. Não, ele falou assim: eu mesmo vou trabalhar com minhas mãos, porque esta glória será minha. Ninguém vai dizer que eu fiz comércio da palavra, que eu preguei a palavra interessado em dinheiro de vocês. Eu mesmo trabalho com as minhas mãos. Ele era fabricante de tendas, de casas. Em outras palavras, ele era pedreiro. Não é? Nos nossos dias a gente não mora em tendas, moramos em casas de alvenaria muitas vezes. Então ele era pedreiro. Pedro pedreiro. Pedro pedreira. Está vendo só? E o Senhor falou para ele: apacenta, Pedro. Então hoje o Senhor precisa dar essa revelação. Livro de João, fantástico. Maneira como João revelou Jesus para nós, algo glorioso. E aqui no finalzinho, se João pudesse dar essa palavra agora em vida, ele falou assim: olha, eu morri, mas vocês vai cumprir o que Jesus falou na vida de vocês. Vocês vão ser arrebatados vivos. Que o Senhor possa ter grande misericórdia de nós. Nós vamos começar o livro de Atos. Atos dos apóstolos. Ele está explicando, são aquilo que os apóstolos fizeram, os atos que eles praticaram, o que Deus fez por meio deles. Vamos ler a Bíblia? Vamos começar o livro de Atos. E estamos também lendo o livro de Juízes. Fantástico. Quem não abandona o Senhor, quem é fiel ao Senhor, a glória de Deus se manifesta naquela pessoa. Mas quem abandona o Senhor e segue após ídolo, idolatria, imagens de escultura, deuses que não são deuses, espírito que não é o do Senhor, o fim é trágico. Que o Senhor possa me iluminar e possa te iluminar. E que esse chamamento que o Senhor fez para Pedro, Ele possa estar fazendo para você agora. E também para mim. Vamos comer do peixe? E comer do pão? E beber do vinho? Vamos? Nós já estamos comendo do peixe, não é? Da palavra? Do pão vivo? Palavra? Vamos beber do Espírito, do vinho vivo, vinho verdadeiro. Senhor Jesus, todo maravilhoso, o nosso coração é muito pior, Senhor, do que o do apóstolo Pedro. Pedro foi pescar peixe, atrás do seu sustento. Nós também, Senhor, dedicamos todo o nosso dia correndo atrás dessas coisas, que com a morte vai ficar tudo aqui. Com o arrebatamento, Senhor, vai tudo ficar aí. Nós pedimos, Senhor, misericórdia para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a Te amar. Que hoje, Senhor, nós possamos obedecer o ide e pregai o Evangelho. Todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós para serem cuidados. Que o Senhor possa nos dar esse coração de cuidar das ovelhinhas, dos cordeirinhos e das ovelhas adultas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, assim como o Senhor ajudou Pedro a deixar de ser pescador de peixe e pescar homem, que era o seu ministério. E nós vamos ver aqui em Atos, Senhor, que Pedro pregou, Pedro pescou homens, 4.000, 5.000, milhares e milhares, porque ele entendeu, Senhor, que esse era o seu ministério aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a termos clareza da Tua vontade para nós.
nos abençoe com a tua vida, com o teu Espírito. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor possa fazer de nós, Pedro, não pescador de peixe, mas pescador de homens. Que o Senhor possa fazer de nós juízes, como no livro de Juízes, aqueles que libertam o povo dele da escravidão, da opressão. Que o Senhor nos ajude. Deus seja louvado. Glória a Deus.